Olá, bem-vinda ao meu canal Leles Entre Sinapses e hoje vamos aprender sobre a bactéria Shigella. Sim, ela na qual causa disenteria, uma infecção intestinal. E hoje vamos desbravar o corpo humano. Qual parte? O intestino grosso, especificamente o cólon. A nível de curiosidade, nós temos aqui o Kiyoshi Shiga, na qual foi o médico japonês que descobriu a bactéria, e essa bactéria leva o seu nome, né? Tanto a bactéria quanto a toxina levam o nome do Kiyoshi Shiga. A toxina Shiga, ela também pode ser produzida pela Escherichia coli, né, que é um outro tipo na qual posso também gravar um vídeo falando sobre a Escherichia coli, do tipo shigatogênica, mas isso vamos deixar para outro vídeo. É a nível de curiosidade de informação sobre a toxina Shiga, na qual vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre a toxina Shiga. Vamos falar sobre a bactéria Shigella. A bactéria Shigella é um bacilo, um gram-negativo. Por que é um gram-negativo? Porque quando a gente tem lá o método de Gram, vamos colocar aqui, o método de Gram, o que vai acontecer? Se a bactéria, para ela ser gram-negativa, ela vai ter uma cor vermelha. Isso são as classificações, também posso gravar um vídeo sobre isso. Então, para a bactéria ser uma gram-negativa, ela precisa, no método de Gram, apresentar uma cor vermelha. Anaeróbico facultativo, o que quer dizer isso? Que sobrevive tanto em presença de oxigênio, quanto sem a presença de oxigênio. Não forma esporos. O que quer dizer isso? Significa que a Shigella, por exemplo, o Clostridium, né, ele, para viver no meio externo, ele tem esporos. Diferente da Shigella. A Shigella não tem esporos para viver no meio externo. Ela não forma. E também uma outra informação é que a Shigella não é encapsulada. Isso é uma coisa muito boa, porque os encapsulados eles são mais resistentes, né? Quando eles entram no nosso organismo, os que são encapsulados, ele tem uma determinada resistência. Não quer dizer que a Shigella não traga consequências e complicações graves, certo? E a subdivisão da Shigella, que é em 4 grupos, nas quais eu vou especificar. E uma informação importante, quando a Shigella passa pelo nosso, vamos dizer assim, né, pela nossa boca, pelo nosso tubo gástrico, chega no nosso estômago, ela resiste à acidez gástrica. E isso é importante. Por quê? Porque qual que é o local de atuação na qual eu disse? Na qual a Shigella vai atuar, é no intestino grosso. Então, se é no intestino grosso, especificamente no cólon, então ela tem que passar pelo estômago. E se porventura essa acidez gástrica não levou à morte dessa bactéria, então quer dizer que ela vai afetar, né, os seguintes órgãos. Os humanos são os únicos reservatórios. Se dissemina de pessoa para pessoa, a gente vai falar as formas de transmissão. E o período de incubação vai depender da espécie. Isso a gente vai também deixar mais especificado mais adiante. Vamos passar aqui. Opa, vamos voltar. Aqui a gente vai falar sobre a classificação da Shigella. A Shigella é da família das enterobactérias. A Shigella vai se subdividir em 4 grupos. Por que é importante isso? Porque a gente, como médico, a gente, como pessoas da área da saúde, ou também você que está buscando informações sobre a bactéria, vai ter variação. Vai ser importante essa classificação, porque dependendo do tipo, pode ser mais grave, pode afetar ainda mais a saúde da pessoa ou principalmente da criança, né? Porque essa disenteria, essa diarreia aquosa, na qual é gerado por essa Shigella,
o principal, vamos dizer assim, né? O principal alvo, né? As principais pessoas que são contaminadas são crianças, infelizmente. E vamos lá. A gente tem a Shigella dysenteriae, que é a mais virulenta e a mais forte e a que mais gera complicações. Nós temos a Shigella flexneri, na qual vamos dizer assim, nível intermediário, os seus sintomas, as suas aparições. A Shigella bonde, na qual também é a nível intermediário. E a gente tem a Shigella sonei. A Shigella sonei, ela é a mais leve. Ela é comum nos Estados Unidos, na época do verão, e na Europa também, no verão. É bem comum. Geralmente, de 60 a 80 dos casos que foram notificados nos Estados Unidos, mas são casos leves, né? Na qual a pessoa apresenta uma diarreia aquosa, uma dor abdominal, mas não vai ser tão forte. Não vai gerar tantas consequências. E o mais interessante para diferenciar das outras, a sonei, como ela é a mais leve, os sintomas podem desaparecer sozinho. Então, a gente tem aqui também as formas de contaminação. Como a gente pode se contaminar? De forma fecal oral, né? Para você que está estudando aí e vai cair na sua prova, se cair bactéria Shigella, qual que é a forma de transmissão? Fecal oral. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa, quando ela está com a infecção aguda, né, perante o seu epitélio intestinal, no intestino grosso, no cólon desta pessoa, essa diarreia, essa matéria fecal vai estar presente a bactéria. E se porventura, onde essa pessoa mora, não tem saneamento básico, essa água contaminada chega, né, até a torneira de uma outra pessoa, de uma outra casa, não tem tratamento essa água, a pessoa vai ser contaminada pela bactéria. Outra questão, a falta de higiene, né? E uma coisa importante que não está aqui na imagem, mas também pode ser transmitida por relações sexuais de forma não protegida. Vamos lá. Agora, a shigelose. A shigelose, como eu já havia dito, né, é uma enfermidade na qual vai gerar diarreia aquosa, que é uma infecção no epitélio intestinal. E essa diarreia, a sua gravidade vai depender da espécie dessa shigella. Lembra que a gente falou da dysenteriae, da bonde, da flexneri, da sonei? A sonei, que geralmente ocorre nos Estados Unidos, na época do verão, é a mais leve. Os de risco, né, que são as crianças, vai apresentar só uma diarreia aquosa, uma dor abdominal, vai passar uns dias e pode desaparecer sozinho os sintomas e o corpo se reestabelecer normalmente. Caso seja a shigella dysenteriae, aí pode gerar mais sintomas e mais complicações. Vamos lá, o período de incubação. Essas bactérias, geralmente, elas ficam um tempo incubadas no intestino. Dependendo do tipo, pode ficar de 1 a 3 dias. Se for a mais virulenta e a mais forte, no caso a shigella dysenteriae, a incubação pode durar até 7 dias. Na qual o paciente ele vai apresentar, a criança vai chegar no consultório apresentando uma febre transitória, um mal-estar e com o passar dos dias pode começar a apresentar diarreia aquosa. Essa criança apresentando essa diarreia aquosa, como que a gente vai diferenciar isso? Caso essa diarreia não apresente sangue nem muco, provavelmente seja uma espécie da shigella mais tranquila, não é a dysenteriae. Se porventura a criança já apresenta febre alta, náuseas, vômito, diarreia com sangue, muco ou pus, aí sim, provavelmente é a shigella dysenteriae,
que é a mais forte. Esse paciente vai chegar com dor abdominal, desidratação e o tenesmo e a colite inflamatória. O que é o tenesmo? É quando o paciente ele sente vontade de ir ao banheiro defecar, mas não tem nada no seu intestino. E a colite inflamatória nada mais do que a infecção no intestino. O grupo de risco são crianças menores de 5 anos. Essa diarreia, essa disenteria, essa infecção intestinal, na qual a gente pode dar vários nomes, né? É uma enfermidade pediátrica. Geralmente acomete crianças. Pode acometer outros públicos, outros grupos? Sim. Pessoas imunossuprimidas, né? Por relação sexual na qual não há uso de preservativos, não há proteção. Essa disenteria bacilar, né? Essa sigelose, ela pode se converter em quê? Em uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Agora a gente vai focar na Shigella dysenteriae. É a espécie mais virulenta, é a que causa essa infecção intestinal que vai gerar a disenteria, gera muitas complicações, é a mais grave, porque lembra que a gente falou do Kyoshishia, que foi o descoberto, que deu o nome dele tanto para a bactéria, tanto para a toxina? A toxina Shiga é produzida pela Shigella dysenteriae. Por isso ela é a mais virulenta e a mais forte. Então vamos entender como funciona isso. Agora a gente vai falar sobre o mecanismo de invasão da Shigella. Vamos pensar que o nosso paciente foi comer um sushi e alimentos crus, né? A gente já sabe que tem a possibilidade de estar contaminado, principalmente com a bactéria Shigella. Então, vamos lá. Esse paciente aqui fez aqui vamos aqui selecionar a tela para ficar melhor para a gente aprender e entender o mecanismo. Aqui, principalmente, gente, eu vou estar falando sobre a Shigella dysenteriae, que é a mais virulenta e a mais forte. Então, vamos lá. O paciente chegou relatando que comeu sushi e começou a passar mal. Dor abdominal e diarreia. Vamos lá. Então, aqui a bactéria passou pelo tubo digestivo, chegou aqui no nosso estômago. A gente tem que recordar que no estômago resistente. Lembra que a Shigella ela é resistente à acidez gástrica. Então, ela alcança o quê? O epitélio intestinal do intestino grosso. Então, aqui está nosso epitélio e aqui está nosso cólon, certo? E a gente tem que recordar também que temos os movimentos peristálticos. Como temos os movimentos peristálticos, essa bactéria, para ela não seguir adiante e ser eliminada pelo bolo fecal, ela vai fazer o quê? Ela vai, pelas adesinas, ela vai aderir ao epitélio. E as células M vão fagocitar essa bactéria. E ela vai ser levada ao malte, ao tecido linfático associado à mucosa. O que a gente encontra no malte? A gente tem que recordar a imunologia. A gente tem que recordar que a gente vai encontrar a imunidade inata, a primeira linha de defesa. Que a gente vai encontrar macrófagos, neutrófilos, que vão, de certa forma, guerrear, né, tentar matar essa bactéria, destruir. Só que essa bactéria, ela tem uma membrana externa de lipopolissaccáridos. E essa membrana permite com que a bactéria seja resistente à nossa primeira linha de defesa. E ela se multiplica facilmente. E ela, além de se multiplicar, olha o que ela faz.
ela, de certa forma, ela se alimenta desses resíduos de actina das nossas células M. Quando ela invade, se torna, de certa forma, ali uma hóspede, ela vai se alimentar desses resíduos de actina e transformar em filamentos de actina que ajuda, sabe o quê? Ela se movimentar rapidamente. Para quê? Para invadir ainda mais células. E a partir do momento que ela começa a se movimentar rapidamente, ela se multiplica e gera muita morte tecidual, morte de células. E isso vai aumentando no nosso epitélio. E quando ela se multiplica, ela vai fazer o quê? Vai destruir o nosso macrófago. E o nosso macrófago, quando ocorre uma morte do macrófago, ocorre a liberação de quê? De interleucina 1. Essa interleucina 1 vai ser o quê? Vai estar dando um sinal, um alerta para o nosso corpo. Vamos recrutar ainda mais células da imunidade inata para o quê? Para destruir essa bactéria. E isso vai gerar o quê? Quando ativa ainda mais o nosso sistema imune, um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele vai se intensificando. Mas o que eu quero ressaltar? Que a bactéria, essa bactéria Shigella dysenteriae, lembra que eu falei que ela é a mais virulenta por quê? Porque ela tem a toxina Shiga. O que a toxina Shiga faz? Vamos lá. A toxina Shiga, o que ela vai fazer no nosso epitélio intestinal? Ela vai fazer com que não ocorra a absorção de açúcares e aminoácidos do nosso epitélio. Então, vai inibir a absorção. E a partir do momento que ela inibe a absorção, ela faz com que o nosso paciente, ele começa a ficar desidratado, ele começa a ficar desnutrido, ele começa a perder peso. E essa toxina, ela começa a gerar umas alterações eletrolíticas no nosso intestino grosso. E essas alterações vai fazer com que o paciente tenha uma perca massiva de água e pode levar ao risco de uma desidratação severa. E aí começa a infecção aguda aqui no epitélio. Vamos escolher uma outra cor de infecção. Todo esse epitélio infeccionado. Porque a toxina Shiga inibiu a absorção de aminoácidos e açúcares. Esse paciente começou a ter uma diarreia aquosa massiva, ocorreu uma alteração eletrolítica no intestino e, com isso, essa toxina pode causar outras coisas. Vamos lá. Lembra que eu falei que gerava mais complicações? Pode gerar complicações muito graves. Vamos entender como acontece. A toxina Shiga, o que ela vai fazer? Não sei se vocês recordam da função ribossomal, da síntese de proteínas. Ela vai fazer com que não ocorra essa função ribossomal. E, por fim, não vai ocorrer síntese de proteína nas nossas células. Nessas células intestinais, ok? Estamos falando a nível do epitélio intestinal. E essa toxina Shiga, além disso, ela gera no nosso vaso sanguíneo muito dano. Então, ela vai gerar muito dano a nível dos pequenos vasos de pequeno calibre. E já vamos entender como que funciona esse dano nesses pequenos vasos, certo? Então, essa toxina Shiga, ela gera ainda mais morte celular. Essa toxina Shiga só vai estar presente quando a gente tem a Shigella dysenteriae. Se porventura sejam outros tipos de Shigella, não tem a presença da toxina Shiga. Então vamos lá.
Então, gera morte celular. Então, não ocorre síntese pronto. Agora, vamos lá. Já está acontecendo inflamação no epitélio. O paciente já apresenta diarreia aquosa. Ele pode chegar a apresentar uma diarreia aquosa com sangue e pus? Pode. Claro que pode. Porque nós sabemos que a toxina Shiga, ela afeta os vasos de pequeno calibre. E isso vai gerar o quê? Quando a gente gera, de certa forma, uma hemorragia, uma microhemorragia, ocorre a liberação de sangue. E isso vai fazer com que ocorra a ativação de quem? Quem que corrige o nosso tecido endotelial perante uma hemorragia, perante uma microlesão? São as plaquetas, né? As plaquetas vão fazer o tamponamento desse endotélio, né? Como se fosse curar uma ferida, a cicatrização, vamos fazer o processo de tamponamento desse tecido endotelial para tentar corrigir, né, essa infecção, esse processo que está ocorrendo no corpo. Então, vamos lá. Se, porventura, essa toxina Shiga, vamos colocar outra cor. Vou colocar de preto bem forte aqui, maior. Essa toxina Shiga chega na nossa corrente sanguínea, é um problema. Por quê? Porque ela pode alterar e afetar o nosso sistema nervoso central, gerando cefaleias, convulsões, rigidez, desmaios, delírios, alterações no estado de conduta. Olha só o que uma bactéria pode causar. E além disso, ela pode afetar a nossa circulação, que eu vou explicar aqui como vai afetar, e principalmente o nosso rim. Então, se essa toxina chegou aqui, temos um problema. Vamos começar pelo rim. No rim, ela vai afetar os capilares, os pequenos vasos desse rim. E essa bactéria vai começar a se multiplicar, gerar morte celular, vai começar a gerar focos inflamatórios. Esses focos inflamatórios vão ativar plaquetas, danificando o tecido endotelial e gerando ainda mais resposta inflamatória. Vai chegar a um determinado ponto dessa resposta inflamatória que as plaquetas vão começar, o número de plaquetas vão começar a cair. E quando esse número de plaquetas começa a cair, a gente vai ter um quadro chamado de trombopênia. A trombopênia, eu vou explicar um pouco mais para frente, porque é uma complicação, na verdade, causada pela Shigella dysenteriae. E ocorre, na verdade, assim, o consumo dessas plaquetas, e essas plaquetas que já estão aderidas nesse processo inflamatório, aderidas ao tecido endotelial, né? Esse vaso ali, o endotélio do vaso, aqui está o endotélio do vaso, ó, do nosso vasinho, do nosso pequeno vaso, do nosso rim, nossos capilares. Conforme essas plaquetas vão se aderindo para fazer o tamponamento, vai ocorrer a ativação da coagulação. E essa coagulação não era para estar ocorrendo, não é necessária. E vai começar a formar microcoágulos. E esses microcoágulos podem migrar para o sistema nervoso, outros vasos de pequenos calibres e gerar efeitos. Quais são? Se porventura nesse capilar renal temos um coágulo, aqui temos um coágulo, um microcoágulo, e esse microcoágulo se aloja nesse pequeno vaso,
quando os nossos glóbulos vermelhos forem passar por esse pequeno vaso, vai ocorrer um processo chamado hemólise, a ruptura desse glóbulo vermelho. E isso vai gerar como complicação uma anemia hemolítica. A anemia hemolítica é causada pela ruptura, a hemólise dos nossos glóbulos vermelhos. Estou tentando explicar de uma forma simples. O nosso rim, como ele vai ser afetado? Por conta desse processo inflamatório e afetando a nossa circulação, porque está afetando os capilares, vai chegar um ponto que o nosso rim, que tem a função principal, que é a filtração do sangue para remover substâncias tóxicas do nosso organismo, que no caso são os resíduos metabólicos, que são a ureia, a creatinina, o ácido úrico, e é preciso excretar esses resíduos metabólicos por meio da urina. E quem faz isso é o rim. O rim também tem a função importante do equilíbrio dos eletrólitos, né? Que é o potássio, o cloreto, o sódio. Então, o rim também tem outras funções, como a ativação da vitamina D, a produção de hormônios, como a eritropoetina, mas isso a gente pode deixar para outra aula, né? Mas voltando para o dano renal, esse dano a nível renal causado por essa toxina Shiga, né? Por esses problemas na circulação, nesses capilares renais, esse dano a nível renal gera urêmia. A urêmia é nada mais do que uma condição na qual o rim ele vai perder a capacidade de filtração adequada e de excretar esses resíduos que são tóxicos para o nosso organismo, que no caso vai ocorrer a acumulação da ureia no rim. Então, esse acúmulo de ureia vai gerar a urêmia. E quando acontece esse dano a nível renal e porventura o paciente apresenta a complicação da síndrome hemolítica urêmica, que no caso é o conjunto dessas manifestações. Como que é essa síndrome hemolítica urêmica? O paciente vai apresentar a anemia hemolítica, né? Que no caso a toxina Shiga ela vai induzir a formação desses microtrombos nesses capilares. A trombocitopenia, que no caso essa formação de coágulos consome essas plaquetas, né? Esse número de plaquetas e resulta nessa redução significativa no sangue dessas plaquetas. E a insuficiência renal, que é quando gera o dano renal e leva à falência. Então, isso são todas essas, vamos dizer assim, essas enfermidades que eu citei, são complicações. E o conjunto dessas enfermidades gera a síndrome hemolítico urêmico. Agora, as complicações. As complicações vai ser a anemia hemolítica, a síndrome urêmico hemolítico ou síndrome hemolítico urêmica, também se pode chamar assim. A anemia hemolítica, como eu já havia dito, é causada por coágulos em vasos pequenos por conta da toxina Shiga, pela ação da toxina Shiga, que quem produz a toxina Shiga é a Shigella dysenteriae, estou meio que resumindo aqui para vocês. E a toxina Shiga, ela vai provocar danos severos no endotélio vascular, fazendo com que esses pequenos vasos sejam danificados e dessa forma gera o processo inflamatório. E essa toxina, ela vai induzir a formação de microtrombos. Por que microtrombos? Porque está ocorrendo um processo inflamatório, essas plaquetas estão aderidas ao epitélio endotelial e elas vão começar o processo de coagulação, que não é necessário, que não deveria estar acontecendo, mas começa a ocorrer. E forma esses microtrombos nesses pequenos vasos, principalmente no rim. E esses trombos fragmentam as hemácias, os glóbulos vermelhos.
que quando esses glóbulos vermelhos vão passar pelos nossos vasos, esses vasos que estão obstruídos por esses trombos, vai ocorrer a hemólise. E essa hemólise vai gerar a anemia hemolítica. Estou explicando mais uma vez para ficar muito bem claro o processo. E a síndrome de Reiter? O que seria essa síndrome? Já é uma complicação mais agressiva, na qual a toxina Shiga ela vai afetar as vias urinárias, vai afetar as articulações, a mucosa do olho, gerando artrite, conjuntivite e uretrite. A uretrite é a infecção das vias urinárias, ok? Como que a gente vai diagnosticar esse paciente? Bom, eu estava falando para vocês sobre a espécie a mais virulenta, a mais forte, a que gera mais sintomas, mais complicações. Então, quando o paciente chegar no consultório, retornando e relembrando que é uma enfermidade predominante pediátrica, quando o nosso paciente chegar, uma criança em torno de 3, 4 anos, com uma diarreia aquosa, febre, dor abdominal, desidratação, dor de cabeça. Opa, falou em diarreia, tenho que pensar na Shigella. Tenho que pensar em shigelose. Que tipo de shigelose? Isso a gente vai ver por meio do diagnóstico laboratorial. Mas no clínico, a gente vai analisar todos os signos do paciente. O que é o signo? É o que nós, como médico, vamos analisar pelas expressões físicas do paciente. Ele está apresentando uma conjuntivite? É um signo. Está apresentando uma desidratação? Está pálido? A pele do nosso paciente, a gente observa que está seca? Está desidratado. A urina dele está muito concentrada? Está desidratado. Essa diarreia, ela apresenta... Você vai perguntar para a mãezinha, aí a mãe começa a relatar que já são os sintomas. Olha, ele está apresentando uma diarreia, mas uma diarreia com sangue. O bolo fecal dele, quando está sendo formado ali, e ele vai eliminando as fezes, começa a aparecer sangue, muco ou pus. Opa, pode ser Shigella dysenteriae, que é a mais forte. Se porventura o paciente não apresenta sangue, pus ou muco, a gente vai pensar nas outras espécies, na Flexneri, na Sonei ou na Bondi. E uma outra coisa muito importante que a gente tem que analisar nesse paciente pediátrico é que se essa diarreia, ela pendura, ela está durando mais que uma semana, a segunda semana de diarreia e a terceira semana de diarreia, nossa, tá demais. Não era para estar ocorrendo esse processo no paciente. Já virou uma diarreia aguda no paciente. Então, já está se tornando crônica. Isso não é normal de acontecer. Então, tudo isso tem que ser perguntado e analisado. Estou dando as principais análises aqui na qual vocês podem fazer com o paciente de vocês. De perguntas e analisar a aparência física do paciente, o que ele apresenta como signo. Diagnóstico laboratorial, a gente vai analisar que a Shigella, ela forma colônias não fermentadoras de lactose incolor na cultura de McConk. Isso aqui, a gente tem que ter noção, porque o médico, ele vai pedir exames. Então, ele tem que saber o que ele vai pedir. Ele tem que saber o que vai me dar certeza e confirmação de diagnóstico para o meu paciente. Eu não posso pedir exames desnecessários. Eu tenho que ser objetivo naquilo que eu estou fazendo. Então, a confirmação do organismo da Shigella e a determinação do seu grupo vai ser feito pela aglutinação em lâmina.
Outro método que vai nos ajudar, a amostra fecal. A amostra fecal, quando fizer a coloração de azul de metileno nessa amostra fecal, visando a detecção de neutrófilos, vai indicar o organismo invasivo, que é a Shigella. E uma coisa que aconteceu muito na pandemia foi que muitas pessoas fizeram PCR na pandemia. E nisso que muitas pessoas fizeram PCR por conta do Covid, com medo de estar com Covid, buscando um diagnóstico, descobriram que esses pacientes tinham o quê? Shigella. Então, olha a importância do diagnóstico laboratorial. A gente entendeu o que pedir para esse paciente. Isso aqui são alguns meios que a gente pode usar. Tratamento. Se porventura o paciente apresenta uma diarreia aquosa de apenas uma semana, só com dor abdominal, apresenta apenas uma diarreia aquosa, essa diarreia aquosa não apresenta nem sangue, nem muco, nem pus, eu vou fazer o quê? Como médico, eu vou apenas reposição de líquidos e eletrólitos e vou deixar esse paciente, em observação, vou acompanhar, mas provavelmente o corpo dele e esses sintomas e a bactéria, vai se resolver, vamos dizer assim, sozinho. Tudo isso vai se resolver sem a necessidade de antibiótico. Não pode chegar dando antibiótico para o paciente. E principalmente, não pode dar medicamentos antidiarreicos, que são os medicamentos antiperistálticos. Por quê? Porque os movimentos peristálticos vão fazer com que essa bactéria ela siga adiante e seja eliminada pelo bolo fecal e depois pelas fezes. Então, não se pode dar algo para o paciente de início para, como que eu posso dizer, para que não ocorra mais esses episódios de disenteria. Então, essa disenteria significa que ela é um mecanismo fisiológico do nosso corpo a fim de eliminar o patógeno, que é a bactéria Shigella. Mas em casos mais graves, caso o paciente seja diagnosticado com a Shigella dysenteriae, aí eu vou ver antibióticos. Ele já apresenta uma diarreia, uma disenteria por mais de 2 semanas, tem sangue, ou tem muco, ou tem pus, desidratado, vômito, náuseas, apresenta confusão mental, eu já posso pensar em dar antibióticos. Mas tudo depende do caso. Tudo é variável. A gente pode dar levofloxacino, ciprofloxacino. E é muito importante o quê? Fazer o antibiograma. Este exame, o antibiograma, ele é muito importante fazer para ver quais são os antibióticos na qual o paciente ele possui resistência. Se, porventura, esse paciente ele seja resistente, por exemplo, ao ciprofloxacino, eu não vou dar. Eu vou buscar um fármaco com outro tipo de composição. Por quê? Porque a bactéria Shigella, ela possui esses plásmidos, esses plasmídios no seu citoplasma. O que são isso? São fragmentos de DNA. Esses fragmentos de DNA, essa bactéria, ela é tão rápida, de certa forma, é tão fácil de se adaptar e busca sobrevivência dentro do nosso corpo, que por meio desses fragmentos de DNA, que são esses plasmídios, ela vai buscar se tornar ainda mais virulenta com a sua toxina por meio dos plasmídios, esses fragmentos de DNA, vai se tornar ainda mais resistente ao nosso sistema imune e vai se tornar ainda mais resistente aos antibióticos. Então, é por isso que é muito importante fazer o antibiograma. E esse medicamento aqui, ele é para casos mais graves, certo? E aqui a gente tem a notificação. Precisa ser notificado, quando eu estou atendendo o paciente, é necessário notificar que esse paciente possui sigelose? Sim,
é necessário notificar para um controle epidemiológico, porque geralmente as pessoas mais afetadas são pessoas que não se encontram em uma situação de saneamento básico adequado, ou também relacionado à água contaminada, a alimentos contaminados, de onde está vindo esse alimento contaminado, tudo isso é muito importante. E para tudo isso acontecer, precisa ocorrer uma notificação, para ter um controle, para que a saúde pública ela possa promover aí formas de conter o foco. E a epidemiologia? A Shigella está atrelada muito ao clima. A gente observa que através dessa imagem, que geralmente em países tropicais, há grande incidência, grande notificação. E por meio, que eu achei muito interessante, é que por meio dessa pesquisa, por esse professor Aldo Ângelo, essa pesquisa mostra que a Shigella é um patógeno associado ao déficit de crescimento infantil. O que quer dizer isso? Que essa criança na qual é contaminada com a Shigella, ela vai perder a permeabilidade, ela vai perder a capacidade de absorção de nutrientes nesse epitélio intestinal. Então, como ela perde a capacidade por formações de úlceras, por esse foco inflamatório que se gerou nesse epitélio intestinal, ela perde essa capacidade, principalmente o cólon, né, que a gente sabe que é tão importante, que eu posso fazer um vídeo também explicando sobre a função do cólon do nosso corpo. Isso faz com que a criança não absorva vitaminas essenciais para o seu desenvolvimento. E isso pode gerar um déficit de crescimento infantil, porque essa criança vai estar, de certa forma, desnutrida e com carência de vitaminas. A profilaxia, qual seria a profilaxia? A prevenção. A prevenção é a interrupção dessa transmissão fecal-oral, na qual essas fezes contaminadas com a bactéria sejam eliminadas. Ocorra saneamento básico, ocorra tratamento dessa água, ocorra o cuidado com essa criança, aonde ela está colocando a mão, o que ela está tocando, e que tipo de alimento ela está ingerindo, e fazer o cuidado adequado, né? Lavar sempre as mãos, e uma coisa muito importante, não há vacina. E os antibióticos, como eu já tinha dito antes, não é um método profilático. Até porque, dependendo da espécie da bactéria, não há necessidade de antibióticos. A gente só vai dar em casos mais graves e persistentes. E obrigada a você que me acompanhou durante todo o vídeo. Espero que você tenha entendido cada mecanismo, cada parte. E qualquer dúvida, pode me escrever que eu tiro as dúvidas para você. Tá joia? Muito obrigada!